Essa noite nós vamos falar um pouco sobre o assunto que nós temos desenvolvido aqui na nossa meditação, no que foi falado até agora sobre o acampamento. E nós observamos pela manhã como no peregrino John Bunyan representa o início da jornada da peregrinação como uma pessoa que entendeu a sua necessidade de vida eterna. Ele entendeu que ele tinha pecado e o pecado era a sua destruição. Ele queria libertação da sua culpa, ele queria que não fosse castigado conforme ele merecia ser castigado pelos seus pecados. Então o que ele faz é que ele abandona a cidade da destruição. Pessoas falando com ele para voltar, ele diz, não, vida eterna, eu quero a vida eterna. E é isso que ele sai em busca. Então ele é orientado para entrar pela porta estreita. É um início de uma caminhada, né? Onde ele vai encontrar também o perdão dos seus pecados, o alívio do fardo dos seus pecados. E isso é, na verdade, a experiência de todo cristão em alguma forma, né? Nós temos aí cada um nosso testemunho de como Deus nos trabalhou, mas se somos salvos é porque, de alguma maneira, entendemos que temos um fardo de pecados, entendemos que existe uma provisão de salvação gratuita para pecadores na cruz de Cristo, olhamos para a cruz de Cristo e ficamos livres do fardo do pecado sobre nossas costas, confiando em Jesus. Eu quero ler essa noite João capítulo 6, nos versos 24 até o verso 29. E diz assim a Escritura Sagrada, essa passagem da Escritura. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado, no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Vou meditar apenas sobre essa passagem, porque aqui tem tanta coisa, esse capítulo todo é muito rico, né? Mas nós vamos fazer aqui uma mensagem apenas sobre esses versos, porque aqui tem coisa muito importante. A questão mais importante na vida é se você é salvo. Na verdade, é o tema do livro Peregrino, é você chegar na cidade celestial, e é o tema da Bíblia. Se você deixar este mundo salvo, não importa o que você tenha passado, terá valido a pena. Você pode ter sido um mendigo coberto de chagas que jazia à porta da casa de um rico mendigando e passando fome e necessidade, mas morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, valeu a pena. E para sempre terá valido a pena. Se, por outro lado, você deixar este mundo sem a salvação, não importa o quanto a sua vida tenha sido feliz ou bem-sucedida nos padrões de avaliação que esse mundo aplica para dar nota em todo mundo, você terá vergonha da sua vida e você terá horror do que você tenha feito na sua vida se você partir desse mundo sem sua salvação. Porque este mundo está em rebeldia contra o Criador. E o que você tem aqui de tempo de vida é a chance para você se reconciliar com Deus. E a rebeldia contra Deus vai dar ruim. O que aproveita? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E nota de rodapé, ninguém ganha o mundo inteiro. Mas mesmo que ganhasse. Então, se nós estamos neste mundo, nesse tempo que estamos aqui, enquanto nós ainda não somos salvos, enquanto não estamos reconciliados com o Criador, a única coisa que realmente importa que se faça é se reconciliar com Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, falou aos atenienses, pregando aos atenienses que Deus, ele fez de um só indivíduo, no caso Adão, todas as nações que habitam sobre a face da terra, havendo fixado os tempos estabelecidos previamente, os limites da sua habitação e tal, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Porque, na verdade, diz Paulo, ainda que não esteja longe de cada um de nós,
E o apóstolo Paulo diz ainda para essas pessoas, porque ele estabeleceu um dia em que ele há de julgar o mundo com justiça. Julgar o mundo com justiça implica que para pecadores, para pessoas que não têm a salvação, é uma realidade assim assustadora. Imagina o que é Deus te dar o que é justiça diante dos santos e perfeitos padrões de Deus, pelos pecados, a sua culpa. A menos que uma pessoa seja extremamente ignorante do que são os padrões de Deus e a sua própria culpa, qualquer ser humano deveria se aterrorizar de contemplar essa ideia. Mas a ideia também que a Bíblia transmite, a mensagem da Bíblia é que existe salvação. E Jesus veio ao mundo para isso. As pessoas às vezes sabem que a história de Jesus é que ele curou doentes, ele alimentou famintos e fez coisas desse tipo durante seu ministério terreno. Mas algumas pessoas acham que talvez seja esse o seu objetivo ali, né? Mostrar bondade. Gente, mas na verdade não era bem essa a finalidade. Os milagres de Jesus, a Bíblia diz que ele mesmo falou, se eu não faço os sinais que meu pai me deu para fazer, então não acredita. Mas se eu faço realmente esses milagres, então creia para que você tenha vida eterna. O apóstolo João encerra a sua mensagem sobre Jesus no Evangelho de João dizendo, na verdade, Jesus fez muitos sinais que não foram registrados nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo, vocês tenham vida em seu nome. Os milagres de Jesus foram feitos para isso, para levar pessoas a crerem nele. Porque não é a solução de uma situação de dor, de incômodo, de fome temporária que é importante que aconteça na sua vida. É a questão da vida eterna. E Jesus, então, expressou assim a sua missão. Ele, quando foi na casa de Zaqueu, um homem que não era convertido, mas que se arrepende do seu pecado e professa a sua fé, e naquele momento Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa. E é para isso que Jesus veio, ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio para isso. E como ele faz isso? Na verdade, não é apenas pregando como ele pregou ali para Zaqueu e tantos outros, isso é parte, mas sem o sacrifício de Cristo na cruz, nada disso teria validade, porque não haveria expiação dos nossos pecados. Por isso Jesus enfatizou que o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em João 3, eu tenho certeza que vocês conhecem essa passagem, é muito importante na Bíblia. Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora, como eu disse, Jesus sim realizou muitos milagres e pessoas se beneficiaram tremendamente em suas vidas através das coisas que Jesus fez. Imagina uma pessoa isolada da sociedade com lepra que Jesus cura e volta para a sociedade e continua levando a sua vida. Não teve um dia mais memorável do que esse na sua vida. Você pode ter certeza. Jesus mudou a vida de muita gente. Imagina aquela viúva enterrando ali seu filho único e Jesus chega e ressuscita o menino para ela. Que coisa mais inesquecível. Ela, assim, viveu até 100 anos de idade. Poderia ter esquecido qualquer coisa. Mas perguntasse para ela, me fala de Jesus. Ela te falaria, Jesus chegou lá, o dia que meu menino morreu. E Jesus chegou lá e parou o enterro. E Jesus ressuscitou o meu filho. E me restaurou o meu filho nos meus braços. Você acha que aquilo que Jesus fez era pouco marcante? Gente, aquilo ali era coisa muito marcante. E, no entanto, não era o foco. Porque não é o principal. Porque nós vivemos aqui nesse mundo, nós começamos a olhar as coisas dessa vida e nós achamos que é tudo isso aqui. E a gente começa a se infectar com aquela mentalidade que o mundo diz que você só vive uma vez, aproveita enquanto você está aqui. A vida é curta. Mas isso não é verdade. Na verdade,
A sua existência, ela é longa, você está só vendo um pouquinho dela aqui. Isso aqui é só uma pontinha, um início, um prelúdio de uma eternidade infinita. E por isso o que importa é que aqui e agora, nesse tempo de vida, você seja reconciliado com o Criador. Marcos, capítulo 1, a Bíblia conta como Jesus Cristo havia curado todos os doentes de uma cidade. E no dia seguinte, Jesus estava orando num lugar deserto à parte, e os discípulos foram procurar Jesus e disseram a Jesus: Mestre, todos estão à sua procura. E Jesus então falou assim: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Está vendo? Jesus não veio só para trazer ali as curas e os milagres que de fato beneficiaram pessoas, mas ele veio para quê? Pregar também nos outros lugares, porque para isso que ele veio. Jesus veio para trazer a graça através do seu sacrifício na cruz e a verdade através do seu ensino. Então, o foco de Jesus era, na verdade, transmitir a mensagem que o Pai lhe deu para pregar, a mensagem do Evangelho. Então, é isso, na verdade, que Jesus estava buscando transferir para as pessoas. Agora, as pessoas do nosso texto aqui em João capítulo 6 não tinham compreendido isso. Eles viram Jesus multiplicar os pães e eles acharam aquilo o máximo. Pensaram, gente, mas que coisa boa. E eu imagino que aquele pão devia ser bom, tá? Isso aí a Bíblia não fala, não. Mas eu estou tirando, assim, uma deixa lá de João, que diz que quando Jesus transformou água em vinho, o pessoal tomou e falou assim: olha, esse negócio aqui é o melhor negócio que eu já tomei na vida. De onde é que veio esse negócio mesmo? Tem como comprar na loja isso aí? Sabe, porque o negócio era bom. E eu imagino que o pão que Jesus fez também não deve ter ficado para trás, não. E o pessoal chegou lá no dia seguinte querendo mais pão, querendo mais coisa. E, na verdade, você vê que eles não entenderam o foco. O que é que Jesus queria transmitir para eles? Eles não estavam preocupados com salvação, com vida eterna, perdão de pecados. Estavam preocupados, sabe com o quê? Qualidade de vida. Tipo quase todo mundo que você conhece. Não está preocupado com a eternidade, está preocupado com o aqui e agora. Então eles foram atrás de Jesus no dia seguinte. O verso 24 diz que eles partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Você diz, que lindo, né? A Bíblia diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. E eles estão... Não, eles não estão. Eles estão procurando milagres. E quando eles chegaram para Jesus, Jesus foi muito franco. E Jesus os abordou dessa maneira, não por falta de amor, mas por amor. Porque eles precisavam dessa sacudida para que eles percebessem que aquilo era fútil que eles estavam tentando. Ver Jesus fazer mais um milagre, beneficiar-se ali de alguma maneira com isso. E Jesus lhes disse, em verdade, lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, vocês não entenderam o importante aqui. Então Jesus colocou essa advertência. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. E quando ele diz assim, Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo, ele está falando dos milagres. Vocês já viram o suficiente para saber que a coisa aqui é real. Eu não estou aqui falando qualquer ideia de um maluco. Deus provou para vocês que o que eu estou falando é uma mensagem de origem divina. Vocês precisam dar ouvidos. Então, Jesus aqui faz uma exortação e ouça novamente essas palavras. Trabalhem. Jesus mandou que eles trabalhassem, ou seja, que eles se empenhassem. Eles estavam correndo atrás de alguma coisa, mas da coisa errada. Jesus diz que vocês deveriam se preocupar com outra coisa, não a comida que perece, a coisa perecível, a coisa temporária, mas com aquela coisa que é de valor eterno, com aquilo que subsiste para a vida eterna, como diz em outra tradução. Verso 28, então, eles trazem para Jesus essa pergunta e dizem, que faremos para realizar as obras de Deus? Agora, não é difícil de entender o que eles queriam dizer aqui. A pergunta deles é no sentido de, ok, então esse negócio de vida eterna, então, para a gente ter vida eterna, o que a gente faz? Quais são as obras que Deus requer? O que agrada a Deus? O puritano Thomas Goodwin, por exemplo, explicou assim, por obras de Deus, eles se referem a obras aceitáveis a Deus. E até mesmo a tradução NVI, se alguém a usa, coloca nessa maneira a tradução. Então perguntaram-lhe o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer. Então veja, o contexto é assim, Jesus diz, preocupa com a eternidade, com a vida eterna. Eles dizem, ok, ótimo, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Em que sentido? Para se obter a vida eterna. Então você vê que o
modo de raciocinar deles, conforme a instrução que eles haviam aprendido, era pensar em termos de, para ter vida eterna, como funciona a coisa? Você faz obras, as obras que Deus requer. Então eles estão basicamente dizendo para Jesus aquilo que outra pessoa chegou para Jesus um dia e disse: que farei eu de bom para herdar a vida eterna? E era basicamente isso que eles disseram ali. E Jesus responde aquilo, de certa forma, um pouco diferente do que eles pensavam, porque você observa que eles perguntaram as obras. E Jesus falou em singular, a obra. Veja o verso 28. Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então, o que Jesus fez ao transferir para o singular é dizer: o que Deus requer não é obras, plural, é uma coisa apenas, e o que Deus requer é que você creia naquele que ele enviou, ou seja, que você creia em Jesus. E a ideia não é que você creia que Jesus existiu. Sabe, tem gente hoje aí que é tão assim alienada de qualquer informação que acha que Jesus talvez não tenha existido. É tipo nível terraplanista. Pois é. Aquelas pessoas não tinham dúvida se Jesus existiu, eles estavam vendo Jesus ali. Você acreditar que Jesus existiu não é você dizer: ah, eu acredito, eu creio em Jesus. Eu conversei com ele lá, mas não. Não, é o crer em Jesus no sentido em que você crê nele como seu único e suficiente Salvador. É a questão de por que ele veio ao mundo, qual que é a pregação que ele trouxe, essa mensagem que ele saiu pregando. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É crer nele, para que ele seja o seu Salvador. Então, a essa altura, os judeus perguntaram o que Deus requer, quais são as obras. Jesus diz: é uma obra, a obra é que vocês creiam. Quando a fé é exercida em Cristo, quem é que crê? Eu levanto isso pelo seguinte: existe uma alegação que algumas pessoas colocam que dizem: o que Jesus falou aqui foi assim, não é vocês que fazem a obra, não. A obra quem faz é Deus. A obra de Deus é que creiais. É como se ele estivesse dizendo: não é vocês que fazem nada, não. Quem faz a obra é Deus. Não é isso que Jesus está dizendo aqui, não, tá? Ok? O que Jesus está dizendo é: a obra que Deus requer, respondendo nos termos que eles perguntaram, é que vocês creiam. É isso que Jesus disse para esse pessoal. E deixa eu me mostrar aqui. Os judeus certamente não estavam perguntando para Jesus o que é que Deus faz. E muito menos Jesus estava dizendo para eles: não existe nada que você deva fazer, não existe nada que Deus requer de você. Tudo depende de Deus fazer alguma coisa. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está especificamente dizendo para eles que eles é que precisam crer. E se vocês notarem no verso, é bem explícito que vocês creiam. Vocês devem fazer uma coisa, a obra que Deus requer que vocês creiam. Deixa eu me ler Calvino, como ele explica essa passagem. Ele explica assim: é isto apenas que Deus requer de nós, que creiamos. Okay? Calvino está explicando esse verso, João 6:29. E ele está dizendo: olha, qual é a obra que Deus requer de nós? Uma coisa só. É isto apenas que Deus requer de nós, que creiamos. Agora eu vou ler a citação mais longa em sequência. Pois há um contraste implícito entre a fé e as obras e esforços dos homens. Lembra que eles trouxeram ali a ideia de obras? Quais obras façamos? Jesus diz uma coisa só, e é crer. É a fé somente. Jesus aqui está pregando sola fide. Mais adiante, Calvino prossegue e diz: aqueles que inferem dessa passagem que a fé é o dom de Deus estão enganados, pois Cristo não mostra agora o que Deus produz em nós, mas o que ele deseja e requer de nós. Isso é verdade, que a fé é um dom de Deus e Deus nos leva a crer. O Espírito Santo toca o coração e opera em nós, não há dúvida. Mas o assunto aqui não é este, Calvino diz. Ele diz: essas pessoas que pensam que aqui seja isso, entenderam errado o texto. Cristo não mostra agora, nessa passagem, o que Deus produz em nós, mas o que ele, Deus, deseja e requer de nós. Então Calvino prossegue e explica: é um sofisma vão, sob o pretexto dessa passagem, afirmar que somos então justificados pelas obras. Se a fé justifica, porque também é chamada de obra. Jesus não falou aqui a obra de Deus? Então eu sou salvo por obra. Calvino diz: não, isso aí é sofisma, tá? Primeiro, Calvino novamente, é bastante claro que Cristo não fala com estrita precisão quando chama a fé de obra, assim como Paulo faz uma comparação entre
a lei da fé e a lei das obras. Romanos 3, 27. Em segundo lugar, quando afirmamos que os homens não são justificados pelas obras, queremos dizer obras pelo mérito das quais os homens podem obter o favor com Deus. Agora, a fé não traz nada a Deus, mas ao contrário, coloca o homem diante de Deus como vazio e pobre, para que ele possa ser cheio de Cristo e de sua graça. É, portanto, se nos for permitido a expressão, uma obra passiva, a qual nenhuma recompensa pode ser paga e não confere ao homem outra justiça, senão aquela que ele recebe de Cristo. A imputação da justiça de Cristo. Você crer não te dá pontos com Deus. Não, crer não é obra, entendeu? Então, nesse sentido, Jesus usa a palavra deles, mas ele os redireciona para dizer que o requerimento que Deus tem para o ser humano é que ele creia. Então, é isso que o ser humano precisa fazer, tem que fazer, e se não fizer, será condenado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que o quê? Para que todo o que nele crê tenha vida eterna. O que crê não é condenado. O que não crê já está condenado. Então, a questão é, a salvação depende do ser humano fazer alguma coisa. Depende do ser humano crer. Se eles crescem, jamais teriam fome, jamais teriam sede, mas embora eles tivessem visto a Jesus, eles não criam. Se você olhar mais adiante no texto, verso 35, Jesus os repreende e diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, jamais terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Então, Jesus é muito claro aqui que a obrigação dessas pessoas era isso. Agora, vamos tratar de um assunto aqui que é importante pensar. A salvação, então, depende de algo que nós fazemos? Sim, certamente. O que nós fazemos? Uma coisa apenas. Nós cremos em Cristo como nosso Salvador. E se nós não crermos, seremos condenados. Ok? A pregação do Evangelho é feita assim. Como é que Jesus pregou? A Bíblia anota isso é Marcos 1 que eu estou lendo. Jesus dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Isso é uma ordem. Deus ordena que todos em todo lugar se arrependam. E Deus ordena que as pessoas creiam em Cristo. Essa preocupação que essas pessoas não tinham pela sua salvação, você já teve isso? Já bateu em você essa realidade? Um dia eu vou estar perante Deus e Deus será o juiz. Deus que sabe tudo. Como é que eu vou me sair naquele dia? Já te bateu essa preocupação? Porque se não bateu, você está igual esse pessoal aqui, se preocupando só com as coisas terrenas. E você precisa realmente de uma sacudida. Você precisa de entender o que está pela frente. Essa vida passa. Ela passa assim. Você precisa estar pronto para a eternidade. Mas quando uma pessoa começa a se preocupar com isso, e realmente se preocupa, por exemplo, uma pessoa certa vez disse ao apóstolo Paulo assim: que devo fazer para que seja salvo? Lembra disso? Atos 16, verso 30. Que devo fazer para que seja salvo? Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Eu não sei quanto que esse cara sabia sobre essa questão antes. Parece que Paulo e Silas estão levando ali o evangelho pela primeira vez na cidade. Mas a Bíblia diz que antes daquele momento, Paulo e Silas estavam lá cantando hinos, não é? Estavam cantando hinos, e de repente veio um terremoto, sacudiu tudo, quebrou todas as jaulas lá onde as pessoas estavam presas, as cadeias todas abertas. Bem, eu imagino que aquele homem devia estar achando muito estranha aquela situação, e bem curioso ouvindo aquelas músicas. E aquelas músicas com certeza tinham um pouco de conteúdo, sabe? Não devia ser essas musiquinhas que o pessoal canta aí hoje em dia em algumas igrejas que não fala nada. Porque o homem chega lá para eles e diz: o que eu faço para ser salvo? E eles falam: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Quer dizer, a própria música de Deus foi usada para evangelizá-los em alguma medida. E ele chega com essa pergunta, e eles o orientaram. E ele creu, naquela mesma noite ele creu, e naquela mesma noite ele foi salvo. Quantas boas obras ele fez antes que fosse salvo? 0. Ele apenas confiou no Salvador, que providencia de graça salvação para a pessoa que nele confia. Nada mais, nada mais.
e ele recebeu assim a salvação. E é assim a pregação do evangelho. Nós não abordamos as pessoas e dizemos para as pessoas, o ser humano é pecador, mas Deus salva alguns. E a pessoa diz, o que eu faço para ser salvo? Ah, você não faz nada, quem salva é Deus. Gente, isso não é bíblico. O que a Bíblia diz? O que Pedro disse para as pessoas quando as pessoas perguntaram para ele, que faremos, irmãos? Ele disse, arrependam-se. Capítulo 3 de Atos, verso 19. Arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Então a pessoa tem que se converter. E o converter-se significa isso, colocar a sua fé em Cristo, abandonar a confiança em qualquer outra coisa, abandonar a confiança em suas virtudes e suas boas obras. Sabe aquela pessoa que pensa assim, ah, Deus não me mandaria para o inferno, não, eu não faço mal a ninguém. Ok, então o que ela confia? Ela confia ela não fazer mal a ninguém. E eu diria para essa pessoa, haha, até parece. Mas tá. A verdade, irmãos, é que as pessoas pensam que elas não merecem o castigo da ira de Deus. Elas não veio a sua necessidade de salvação, o fardo do pecado não está sobre suas costas como estava sobre o peregrino que o levou a sair da cidade da destruição. Não está também porque elas não estão lendo o livro que o peregrino estava lendo. Porque quando você lê a Bíblia, aí de repente a lei de Deus escancara, a sua consciência fica assim totalmente alerta para tanta coisa de podre, perversa e má na sua vida, e você diz, ai de mim, pecador. Então assim, essa é a realidade que você precisa. E a Bíblia então proclama para a pessoa que ela se arrependa do pecado, que ela pare de viver para si mesma, para que ela faça de Cristo o Senhor da sua vida. E ela então, entregando-se a Cristo, confiando nele para salvá-la, ela então seja uma nova pessoa, pela graça de Deus. Agora, a Bíblia é muito clara que se uma pessoa não se converter, a destruição é certa. Ouça essas passagens apenas. Eu vou ler primeiramente isso aqui é Salmo 7. A Bíblia diz, Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Gente, isso é sério. É retratando Deus como seu inimigo mortal que vai te caçar se você não se converter. Mateus 18. Jesus disse assim, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Gente, mais uma vez, você tem que se converter. A Bíblia diz isso. Se não se converter, jamais você vai entrar no reino dos céus. Isaías, capítulo 30, a Bíblia diz, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes, ou seja, em parar a rebelião contra o Criador, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, na fé, a vossa força. Mas vós não quisestes. Se uma pessoa não vai a Cristo, é sempre culpa dela. Mas então a Bíblia aqui fala nesses termos. Deixa-me repetir as frases, destacando-as dos versos. Arrependam-se e se convertam. Atos 3:19. A Bíblia fala para o pecador se converter. Salmo 7, verso 12. Se o homem não se converter, Deus o destrói. Mateus 18, Jesus diz, se você não se converter, jamais você vai entrar no reino dos céus. Em Isaías 30, verso 15, em vos converterdes está a vossa salvação. Agora, pense um pouco sobre isso. A pessoa é que se converte? Qual que é certo dizer? Deus me converte ou eu me converto? Como que foi o seu caso? Você se converteu ou Deus te converteu? Qual dos dois? Cuidado, hein? Não faça uma opção. Os dois estão certos. Escuta isso. 1 Pedro 2, verso 25. Falando sobre pessoas que são salvas já, a Bíblia diz, porque estáveis, desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Ótimo, então essas pessoas estão salvas. Antes estavam perdidos, igual ovelhas perdidas, mas não mais. Por que não? Pedro diz, agora, porém, vos convertestes. Espera aí, o que aconteceu aqui? Essas pessoas se converteram. Está na Bíblia.
1 Tessalonicenses 1, verso 9 diz: pois eles mesmos, no tocante a vós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos ao arrependimento, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Colocaram a fé nele e agora servem ele como Senhor. Então, essas pessoas também se converteram. Paulo diz sobre os Tessalonicenses, para eles, vocês se converteram, vós vos convertestes. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 16. E a Bíblia diz assim: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ele está falando de judeus que têm lá o Velho Testamento, estão lendo os profetas, lendo Moisés, mas não enxergam Cristo ali. Até que, algum dia, gente, está aqui, é Jesus o Salvador, Jesus o Messias. E o que acontece? Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, a pessoa que se converte. E mais uma passagem, Atos 15, verso 19. Aquelas pessoas ali em Jerusalém debatendo aquela necessidade ou não de gentios que se convertem ao Senhor ter a circuncisão, guarda a lei de Moisés, aquelas cerimônias. A conclusão, verso 19, é: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Mais uma vez, é o pecador que se converte. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado, porque existe uma distorção que algumas pessoas têm em suas mentes do que é a mensagem bíblica e o que são as doutrinas da graça, que as pessoas dizem assim: não, a pessoa não faz nada, a pessoa não faz nada. Não, peraí, gente, isso não é bíblico, não. A pessoa tem que fazer alguma coisa assim. Se a pessoa não se converter, ela não será salva. E converter-se significa crer. Crer em Cristo somente. É isso que é se converter. E a pessoa que tem que fazer isso é o próprio pecador que se converte. Veja só, Atos 11, verso 21, a Bíblia diz: a mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. O que é converter? É crer. Porque crendo eles se converteram. O crer é o se converter. Você abandona, você se arrepende da incredulidade. Você coloca a sua confiança no Deus Salvador e em Jesus Cristo. E aí você está salvo. Bem, se é dessa forma, se uma pessoa tem que se converter para ser salva, ela tem que crer, ela tem que se arrepender, porque é isso que é conversão. Então, agora uma outra pergunta: como é que uma pessoa vem a se converter? Porque ela se converte, certo? A pessoa se converte. Mas para ela se converter, acontece alguma coisa anteriormente para que ela venha a se converter? Sim. Por isso que diz em Lamentações, capítulo 5, verso 21, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Uma pessoa só se converte se Deus a converte. Mas se Deus a converte, ela se converte. Você vê que as duas coisas são corretas de falar? Deixa eu me explicar alguma coisa aqui. Talvez você tenha ouvido essas palavras. Hoje em dia elas rodam por aí demais. Monergismo e sinergismo. A salvação é monergística ou ela é sinergística? Você é sinergista ou você é monergista? Alguém pode responder. Monergista, ok, amém. Também sou monergista. Isso é um termo teológico. Agora, às vezes, termos teológicos são usados de uma forma meio que irresponsável. Pessoas não entendem muito o que está acontecendo e acham legal usar esse termo. É legal mesmo, cara. Você pega uma pessoa aí que não sabe nada de teologia, mas está lendo a Bíblia, nunca viu esse termo na Bíblia, você joga um monergista em cima dela, ela não sabe fazer com aquilo, aí você, assim, você tem um ouvido, você pode pregar para ela a tarde toda, né? Beleza. Mas, olha, o termo teológico tem que ser usado de forma responsável. Quando nós falamos de monergismo, estamos falando assim: uma força operante apenas. Sinergismo, mais que uma força, trabalha em sincronia. Na verdade, esse sim de sinergismo é um prefixo no grego que você encontra na palavra sincronia também, né? Que cronos é uma palavra para tempo e sim é o tempo junto. Então, energia junta, duas energias cooperando, a cooperação de mais do que uma coisa. Depende das duas acontecerem, aí já é o quê? Sinergismo. Ok, agora veja só, uma coisa que é muito importante de entender. A posição reformada sobre a salvação é monergista, não sinergista, mas no que diz respeito à regeneração. Vamos entender o que é a ideia da regeneração. A regeneração é aquela obra do Espírito Santo que atua no coração de uma pessoa e tira dela a resistência, sabe, o coração de pedra. Uma pessoa com coração de pedra,
ela não se rende, ela não se entrega, ela resiste. É essa a ideia do coração de pedra. As pessoas, no seu estado natural pecador, têm um coração de pedra, elas não querem saber de Deus, aliás, não há quem busque a Deus. A Bíblia diz buscar ao Senhor enquanto se pode achar, mas a Bíblia afirma não há quem busque a Deus. E essa é uma expressão assim generalizada, é toda a humanidade e toda a humanidade sem exceção, tá? A Bíblia pega aquilo ali de 2 salmos que falam a mesma coisa. Do céu, Deus olha para os filhos dos homens para ver se há alguém que entenda, se há alguém que busque a Deus, e a conclusão é, não há. Todos se extraviaram. A uma se corromperam, se fizeram inúteis. E a Bíblia diz então simplesmente sobre a raça humana de forma generalizada, sem exceção, a não ser Cristo, que é outra coisa, né? Ele vindo do céu, outro departamento, mas a raça humana, eu, você, cada um, qualquer um, não há quem busque a Deus. Agora então, para que uma pessoa busque a Deus, o que na verdade acontece é que primeiro Deus sai em busca da pessoa. E Deus é que move no coração da pessoa e toca no coração da pessoa. E agora, olha só. Digamos que eu ainda tenho um coração de pedra, ok? Eu ainda estou na condição de coração de pedra. E Deus chega para mim e oferece para mim salvação. Ele diz, Daniel, você quer salvação? Aqui, ó, salvação, de graça. É de graça. Meu coração é de pedra. Com coração de pedra, eu vou cooperar? Enquanto eu tiver um coração de pedra, eu vou cooperar? Enquanto eu tiver um coração de pedra, eu não coopero. É a definição de um coração de pedra. Agora, então, se dependesse que eu mesmo tirasse meu coração de pedra, cara, eu estava lascado, não tinha jeito. Ok? Agora, a Bíblia tem uma declaração sobre isso, está em Romanos capítulo 8, que diz assim, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne são aqueles que ainda não foram regenerados. Deus ainda não lhes deu vida espiritual, não tiveram o novo nascimento, essa realidade. Se os que estão na carne não podem agradar a Deus, a Bíblia não diz que eles não podem agradar a Deus sem a ajuda da graça de Deus. Não, a Bíblia fala uma declaração absoluta. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Uma pergunta então, uma pessoa não regenerada vai crer? Pode crer? Não pode crer. Ela nunca irá crer. Enquanto ela estiver na carne, ela não irá crer. Por quê? Só se a Bíblia for falsa então, porque a Bíblia diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Chega uma pessoa para mim e diz, não, a pessoa tem que crer para ser regenerada. Então acabou. Acabou para todos nós. Porque os que estão na carne, que não foram ainda regenerados, não podem agradar a Deus. E é por isso que a Bíblia não diz que tem aí seres humanos que tiram o seu próprio coração de pedra. Ele teria que ter uma outra inclinação, outra vontade e disposição para assumir uma empreitada dessas, né? Tipo assim, vou tirar o meu coração de pedra. Para a pessoa querer isso, teria que ser alguém que já não tem um coração de pedra, gente, é óbvio. Então, assim, a Bíblia fala que Deus é que tira o coração de pedra. Deus é que coloca dentro da pessoa o seu espírito. E aí o que acontece? Aí a pessoa passa a andar nos caminhos de Deus. Agora, quando a pessoa passa a andar, a pessoa está agindo? Sim, a pessoa está agindo. Ela que anda, ok? E ela que obedece, e ela que crê, e ela que se arrepende, e ela que se converte. Então veja só, no ato da regeneração, no quebrar a resistência, tirar o coração de pedra, tirar a pessoa do estado natural, daquele estado do homem natural, que não aceita as coisas do Espírito de Deus. Lembra? 1 Coríntios 2, Paulo fala isso, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não quer saber, nunca. O homem natural é isso, o homem natural não vai cooperar nunca. O homem regenerado, sim, a regeneração, então, ela tem que ser monergística. O homem natural não ajuda, ele não coopera, ele não faz 0, nada por cento. Ele se vê transformado internamente por uma graça operante nele de fora e de repente ele diz, eu quero Jesus, eu quero vida eterna. Ele se descobre querendo porque Deus fez algo no seu coração. Isso é graça. E isso é graça que não pode ser algo que a pessoa mesmo puxa para si. Deus tem que fazer isso independentemente da pessoa tomar qualquer iniciativa ou fazer qualquer cooperação. Mas uma vez Deus faz isso, aí a pessoa corre e crê. Ela se arrepende. E ela passa a buscar santidade. E ela passa a buscar a vontade de Deus. E ela vive uma nova vida. E o preceito da lei se cumpre em nós que andamos no Espírito, não segundo a carne.
Isso é a vida de uma pessoa que teve essa experiência. Isso é o que aconteceu quando Zaqueu disse: vou doar metade do que eu consegui ganhar com essa vida que eu levei até hoje para os pobres, e qualquer pessoa que eu defraudei eu vou pagar de volta, eu vou pagar em muito mais do que eu defraudei a pessoa. Para que Jesus então falasse: hoje houve salvação nessa casa. Agora entenda uma coisa, nunca vai acontecer de uma pessoa ser regenerada e não se converter. Porque a regeneração, ela desencadeia a conversão. Uma pessoa com uma nova disposição é isso, não tem como não acontecer. Porque olha só, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne e praticam as obras da carne. Agora, os que se inclinam para o Espírito, para a vida e paz. Então, uma vez que Deus muda o coração, a pessoa irá tomar os passos que ela precisa tomar. E o ser humano precisa crer em Cristo como seu Salvador, precisa se arrepender do pecado. Agora, aí é uma questão. Nessa fase da regeneração, a regeneração é monergismo. Claro, na Bíblia. E a conversão, o aspecto crer e se arrepender. Monergismo ou sinergismo? Deixa eu ler para vocês algumas questões aqui de teólogos calvinistas para te ajudar a entender o que é a definição correta disso. Berkhoff, por exemplo, na sua teologia sistemática, ele diz assim: a regeneração é monergista, a despeito do fato de que, na conversão, é certo que o homem coopera. Vocês entenderam? Eu acho que tem muita gente aí, aliás, quando eu converso com pessoas que não são calvinistas e não entendem esses aspectos, o pessoal assim, embola tudo, eles acham que regeneração é assim: Deus te deu vida eterna, né? Deus perdoou os pecados. Não, gente, isso aí é justificação. Regeneração, aquela mudança da disposição interior, é o que vem antes para levar a pessoa a crer. Agora, você não é justificado até que você creia. E não é que passa-se 10 ou 50 anos. Você é regenerado, você se abre, você crê. Agora, no entanto, quando a pessoa converte, o ser humano coopera. Na hora de crer, na hora do indivíduo crer, é uma obra monergista ou sinergista? Sinergista. Deixa eu explicar mais, eu vou ler Berkhoff mais um pouco do que ele diz. O Espírito Santo age diretamente no coração do homem e muda a sua condição espiritual. Regeneração. Não há nenhuma cooperação do pecador nesta obra. É obra do Espírito Santo direta e exclusivamente. Eles citam tantos textos aqui, Ezequiel 11, 19, João 1, 13, etc. Então a regeneração deve ser concebida monergisticamente, Berkhoff explica. Só Deus age e o pecador não participa em nada desta ação. Isto, naturalmente, não significa que o homem não coopera com o Espírito de Deus nos estágios posteriores da obra da redenção. É mais que evidente na Escritura que o faz. Ou seja, na hora de se converter já é sinergismo, na hora de santificação já é sinergismo. É importante você entender isso, porque algumas pessoas estão fazendo uma confusão com esse negócio e dizem que a salvação é toda monergismo. Se a salvação é toda monergismo, é mais ou menos assim então. Você nem se converte. Você se descobre um dia lá no céu. Porque Deus faz tudo, entendeu? Mas se você tem que se converter, se depende de você crer, e claramente depende, então nesse momento em que a fé entra, já é necessário que haja uma ação humana. Não é uma ação meritória, meus irmãos. Não é nada que te torne merecedor. Crer em Cristo não é tipo assim: olha quantos pontos que eu ganhei, olha o meu mérito, olha lá meu currículo. Deixa eu me falar sobre Turentino, agora o teólogo reformado de maior precisão, talvez, ao tratar dessas coisas. Primeiramente, ele está discutindo o que o Concílio de Trento usa quando fala que é anátema qualquer pessoa que diz que o ser humano não coopera naquilo que é a chamada eficaz. E aí ele diz: eu sou bem esse tipo de pessoa aí, tá? Eu assumo que eu sou exatamente o tipo de monergista que Trento amaldiçoa e diz seja anátema. Mas logo em seguida ele explica também o seguinte sobre essa questão do sinergismo, ok? Escuta o que Turentino diz. Isso não diz respeito à segunda fase da conversão, na qual o homem, sem dúvida, não é meramente passivo, mas coopera com Deus. Ou melhor, atua sob a influência de Deus. Mas o homem atua, Deus o conduzindo, o levando a agir. De fato, é o ser humano quem, de fato, crê e se converte a Deus, movendo-se para o viver uma nova vida. Em vez disso, a questão, o monergismo no caso, diz respeito ao primeiro momento em que ele se converte e recebe nova vida na regeneração. Veja, Turentino está dizendo regeneração monergista, conversão sinergista. Nós sustentamos, ele conclui,
que ele é meramente passivo nisso, na regeneração, como um sujeito receptivo e não como um princípio ativo. Ok, então é muito claro essa questão. Agora, assim, tem pessoas que realmente acham que a salvação acontece assim. Sabe, por exemplo, no dia 4 de maio de 1521, Lutero estava saindo daquela confrontação que ele teve em Worms, onde eles quiseram que ele retratasse e falasse, eu abjuro, tudo que eu falei aqui eu jogo fora, e ele falou, não posso fazer isso, então ele sabia que ele estava então sob ameaça de morte certa. E ele saindo daquele lugar, voltando para Wittenberg, ele foi sequestrado por pessoas ali disfarçadas, bandidos, e ele pensou assim, já era, me pegaram para me queimar. Pensava realmente nisso. Mas eram pessoas enviadas ali para não deixar que eles o pegassem e matassem. E levaram então a um lugar seguro, onde ele estaria escondido para que não o matassem. Lutero teve uma participação ativa nisso? Teve nada, não? Eles o salvaram de queimar na estaca. Mas ele não fez nada. A salvação é assim? Não é assim, não. A salvação é retratada de outra maneira. É Deus amolece o seu coração. E aí ele te convida. E você vem. E depende de você vir. E você só é perdoado quando você vem. A Bíblia diz em João, capítulo 1, verso 11, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse final, o verso 13, enfatiza que ali existe uma coisa, não é que a pessoa de si mesmo resolveu, e é isso que deu a salvação para ela. Na realidade, o que aconteceu, muito importante entender, eles não tiveram essa experiência de nascimento espiritual por um nascimento segundo a vontade da carne, nem da vontade do homem, nada disso. Isso aí foi Deus, ok? Só que existe também o seguinte, quem são essas pessoas? Os que o receberam. Em que sentido receberam? Bem, é importante você entender. O verso 11 diz que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. O que significa os seus não receberam? Significa os seus o rejeitaram. É isso que está dizendo. Então o contraste aqui de receber é aceitar ou rejeitar. Receber ou dizer não. Algumas pessoas têm tomado esse texto e estão tentando assim, de uma forma muito confusa e antibíblica, eliminar um papel do homem na salvação, dizendo assim, não, a coisa é assim, receber Jesus não é tipo aceitar, é tipo ser premiado. Tipo assim, você nasceu e você descobriu que você tem cabelo, você recebeu cabelo. Você teve a escolha? Não teve. Não, na hora que seus pais começaram ali, né, pentear seu cabelinho, aquela coisa toda, você tinha cabelo. Okay? Alguns nascem sem cabelo e vêm logo depois, né? Isso acontece também, mas acho que o meu caso era meio assim, pelas fotos que eu vejo. Mas, de qualquer forma, veio o cabelo, eu recebi cabelo. Então, olha só, a realidade é que isso não é o tipo de recebimento que está em vista aqui, porque não teve ninguém que rejeitou o cabelo. Certo? Você não teve opção. Deus te deu vida física, você não teve participação. Agora, Jesus veio ao mundo como Salvador e se oferece como Salvador para todos. Muitos não o receberam, quer dizer, muitos o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, a esses ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. O receber aí é equivalente a aceitar. Esse é o sentido. Então, isso é tão importante entender, porque a gente não pode tirar essa questão do papel humano, ou tratar a coisa assim. Algumas pessoas têm tratado a coisa de uma forma tão confusa, e eu vejo assim, pessoas assim, numa ignorância, achando que são assim, grandes teólogos, falando assim, sinergismo é heresia. E eu fico pensando assim, mas qual o sinergismo? O sinergismo que tem no calvinismo, você está chamando assim, todos os reformados de hereges, é isso que você está querendo dizer? Porque tem sinergismo no calvinismo. O ser humano tem que fazer uma coisa para ser salvo, ele tem que crer. E aí já é um papel do ser humano. Não é obras não, mas ele tem que crer. Isso ali é o que todo evangélico afirma, todo verdadeiro evangélico. Se alguém está pregando aí que a salvação é por obras, é conforme você guarda a lei, o seu desempenho, se você tem uma média, não sei quantos aí eles estabelecem arbitrariamente, aí você está dentro e você vai ter essa salvação. Mas se você estiver sendo fiel ao dízimo, provavelmente é isso, tá? É o dízimo. Se você não estiver dando dízimo, aí se você morrer e estiver atrasado com o dízimo, é inferno. Não, isso aí é heresia. Isso é heresia. Isso aí é salvação por obras, por desempenho. A questão, se você confia em Cristo, você diz, eu entreguei minha vida para Cristo, Ele me prometeu vida eterna se eu cresci nele. Eu creio que Ele me deu vida eterna.
E de fato eu sigo a Cristo. Assim, minha vida mudou, eu não sou nenhum hipócrita que falei isso de boca para fora, e não existe nada de transformação, de evidência nisso na minha vida. Não, eu criei de verdade. Uma fé viva. Então, essa questão é algo que tem que acontecer na vida de uma pessoa, e isso é uma coisa que a pessoa tem participação. E eu vejo até algumas pessoas fazendo até o seguinte: tem uma doutrina na história do hipercalvinismo que é muito, muito perigosa. Pessoas começam a falar coisas assim: eu não fui salvo o dia que eu me converti, ou o dia que eu criei. Eu fui salvo o dia que Jesus morreu por mim, lá atrás. Cara, não foi não. Até você crer, você não era salvo. Você era filho da ira, como também os demais. E só foi salvo o dia que Deus te deu vida, enquanto você ainda estava morto nos seus delitos e pecados. Essa ideia de que algumas pessoas nunca estiveram debaixo da ira de Deus, nunca foram objetos do repúdio de Deus, é falso, gente. Existe a ira de Deus sobre todo ser humano, até que ele venha se converter, se arrepender pela operação graciosa de Deus na sua vida. Agora, quando então a pessoa se converte, como uma pessoa se converte? Deus opera a salvação na pessoa sem a pessoa nem estar desejosa, é isso? Não, Deus leva a pessoa a querer. A Bíblia fala: com amor eterno te amei, por isso, como? Eu te atraí. Não é isso que diz lá em Jeremias? Salmo 110, verso 3 diz: o seu povo, o povo de Deus, o povo de Cristo, na verdade, Salmo messiânico, o povo de Cristo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Isso é cantado para Deus. Deus, no dia que o Senhor manifestar o seu poder na vida da pessoa, a pessoa então irá se apresentar voluntariamente. Você que já se converteu, é isso. Você quis, você creu porque você quis, você se apresentou voluntariamente. Você diz: eu quero Jesus, Jesus me salva, me perdoa, eu quero o Senhor como meu Salvador. Essa foi uma decisão que veio lá do fundo do seu coração, você se entregou voluntariamente. Se uma pessoa não quiser a salvação, ela não será salva. O modo que Deus salva não é salvando uma pessoa sem a pessoa querer. Existe a pessoa não querendo, mas Deus leva a pessoa a querer primeiro. E só quando ela quer é que ela vem a ser salva. Então é por isso que a Bíblia fala dessa maneira. E Deus usa meios. A Bíblia fala que Deus regenera pela palavra. Deus atua dessa maneira. A palavra, Ele traz a pregação para você. Gente, não tem como uma pessoa ser salva sem pregação. Então vocês viram um vídeo aí que rodou esses dias na internet, uma pessoa me mandou no WhatsApp, fiquei horrorizado. Eu não sei assim, o que é o indivíduo, não estou menosprezando, só realmente não sei. Mas uma pessoa dizendo assim: não, Deus, Ele ama todas as pessoas. Então pessoas assim, que nunca tiveram a pregação do Evangelho, certamente tem um caminho também para elas. Irmãos, não! A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A Bíblia é enfática. Os pecadores estão todos numa condição no mundo em que você não irá buscar a Deus. Só existe um jeito de alguém ser salvo: é Deus sair buscando você. E o que Deus faz para salvar alguém é que Ele move céus e terra, e Ele traz um pregador na sua vida, e Ele coloca a mensagem anunciada aos seus ouvidos, ou aos seus olhos, se você não escuta, mas de alguma maneira você entende. E então a palavra de Deus é aplicada pelo Espírito Santo, e Deus usa meios. Ele usa o pregador que persuade. Ouça isso aqui: como que Paulo atuava no seu ministério? Atos 18:4, a Bíblia diz: todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. As pessoas agem como se nós não temos que fazer nada não, Deus faz a obra. Deus faz a obra porque Deus mobiliza pessoas. Ele mobiliza e Ele usa de argumentos. É por isso que Paulo diz: ora também por mim, para que eu possa falar com intrepidez e falar como convém, porque é necessário comunicar bem, falar certo. Não é tipo assim: se for um eleito vai ser salvo, azar. Gente, que loucura é essa? É daí que as pessoas começam a desprezar os meios e começam a vagar para o hipercalvinismo. Isso destrói o movimento reformado. Atos 19, verso 8. Durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Atos 28, verso 23. Então, desde a manhã,
até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. É assim que você faz? Você prega assim? Você tenta persuadir as pessoas? Você tenta ganhar as pessoas? Poxa, você não está fazendo isso, você não está fazendo o que os apóstolos deram de exemplo. É isso que você deve fazer. Você deve pregar com todo o coração, gente. Você deve tentar levar a pessoa a entender a urgência da necessidade dela e mostrar para ela e falar assim: você precisa de Jesus, creia em Jesus. Agora eu quero que você pense uma coisa aqui. Se isso é verdade, se a regeneração é pela palavra, porque a Bíblia diz, ele vos regenerou, não por semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra. Se a regeneração é assim, e a regeneração tem que acontecer para uma pessoa vir a crer em Cristo, deixa eu perguntar uma coisa. Deus trata todos os pecadores no mundo igualmente? Ou ele favorece uns bem mais do que outros? Olha, ele favorece uns bem mais do que outros. Você conseguiria imaginar alguma situação em que a sua vida, lá atrás, tivesse tomado um outro rumo? Você nunca teria crido? Você consegue imaginar isso? Você, quando era bem pequeno, você ia parar em outro lugar, em outra sociedade, no meio de gente que não tem acesso à pregação do Evangelho, crentes são perseguidos, ninguém prega lá, e você nunca ouviu o Evangelho, você está aí na mesma idade hoje, você não seria crente, não. Você decidiu, não decidiu? Mas alguém decidiu antes de você decidir que você iria decidir. Porque alguém sabia, esse indivíduo aqui, se eu colocar ali tais e tais circunstâncias, e trouxer tais e tais influências, e alguém falar com ele, e o Espírito Santo agir como eu pretendo fazer o Espírito Santo agir, ele converte. Converte. Deus não está estudando salvação de grilo pelo mundo para ver quem cai, depois olhando para... Né? Quem pegou? Gente, não é assim não. Essa coisa que as pessoas acham que a salvação funciona desse jeito, que Deus lá na eternidade passada, olha lá para frente e diz: ah, estou vendo, aquela pessoa vai crer, ah, então eu escolho ela. Gente, que coisa mais assim, sem noção. Sabe por que aquela pessoa vai crer? Porque Deus decide, eu vou fazer assim, fazer assim, fazer assim, eu tenho toda uma estratégia, aquele vai ser meu, eu pego aquele para mim, eu vou garantir que esse será o trajeto da vida dela, para que em determinado momento essa pessoa virá até mim. Por isso que Paulo disse, aquele que me separou antes de eu nascer, o dia que aprove ele revelar seu filho em mim. O dia que aprove ele revelar seu filho em mim. E Paulo ainda diz, ele conta para a gente, que o dia que Jesus apareceu para ele, falou assim: Paulo, para de teimar. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Você sabe o que é isso, né? Aguilhão, aquele espeto que eles usavam para forçar o animal para frente. Tinha animal que era teimoso, aí ficava lá dando coice, não atinge nada, porque o cara está lá na carroça, protegido, o boi está ali de um jeito que ele não vai conseguir fazer nada, o boi vai ceder. É só continuar espetando ele, uma hora ele cansa, ele diz: está doendo demais, eu vou andar para frente, eu não estou ganhando nada com isso. E Jesus estava dizendo para Paulo: Paulo, desiste. Se você ficar teimando, eu aumento a pressão e você vai quebrar. Então, vai doer menos se você aceitar de uma vez. É isso que Jesus estava dizendo para Paulo. Quando Deus seleciona uma pessoa, e Paulo diz: aquele que me separou antes de eu nascer, quando aprove a ele revelar seu filho em mim, eu creio. Então existe essa realidade que Deus escolhe fazer isso. Então não faz sentido nenhum você dizer: ah, eu sei porque que Jesus escolheu Paulo como um dos eleitos. Sabe por quê? Porque ele sabia que Paulo ia escolher. Paulo não tinha escolha mesmo? Então, quer dizer, entende qual que é o negócio? Não faz sentido isso. É uma falta de compreensão do tudo que a Bíblia trabalha sobre isso. Agora, por outro lado, você pode imaginar pessoas hoje que não estão salvas, que se Deus tivesse trabalhado a vida delas de outra maneira e tivesse colocado nelas outras realidades, elas estariam hoje salvas? Claro, gente. E a Bíblia fala disso. A Bíblia fala, por exemplo, a Ezequiel: eu vou te mandar para a casa de Israel, tem pessoal que não vai te ouvir. Agora, tem gente que se eu te mandasse para eles, eles ouviriam. Mas eu não vou te mandar para lá, vou te mandar para Israel mesmo. Olha, não tem ninguém no mundo
que Deus não tem uma forma de conseguir uma criatividade para pensar assim, se eu fizer assim, fizer assim, fizer assim, tirar essas más influências, o pessoal vai corromper ela desde cedo, colocar ela em tais circunstâncias. Se eu separar, Deus, não tem uma pessoa no mundo que Deus não poderia separar para si. É crença, gente. Se você está salvo, é claro que dependeu de você crer. É claro que dependeu. Se você não tivesse crido, você não era salvo. Mas também você tem que reconhecer que para você estar nesse caso, é porque Deus, de alguma maneira, fez algo por você que Ele simplesmente não faz por toda a humanidade. Então ajoelha, agradece a Deus e diz, puxa Deus, não fui eu que escolhi, foi o Senhor que me escolheu. Você tem que ter essa percepção. Nós somos salvos por meio da fé. Uma fé concedida graciosamente por uma operação de Deus, quando Deus separa pessoas para a sua salvação. Isso Deus requer. Que Deus conceda aquilo que Ele requer. Vamos orar?